Olá, meus queridos e minhas queridas. Hoje eu recebo uma pessoa que é muito conhecida. Vocês conhecem muito, é muito querida. Né? Quando eu estava na televisão, dizem que nós éramos assim bem queridinhos lá, né? Eu recebo Mário Bros. Tudo bom, meu amor? Um ótimo dia para você. Tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui. Não esperava. Jura? Verdade, Mônica. Não esperava. Tô muito feliz de estar aqui. Vamos contar a história. A gente faz parte da história um do outro, né? Muito. Não é? Eu faço parte do teu começo. De tudo, né? cara. Digo assim, porque... Aí, assim... A pergunta é, né? Que as pessoas sempre vão querer saber isso. Como é que você foi parar na televisão? O Paulo, seu marido, Sim. foi para São Paulo e voltou com a ideia do programa de ofertas, que era o... E você sabe por quê? Em Santos, alguma coisa assim. Não, porque de madrugada em São Paulo, de madrugada tinha um... Caleb, uma coisa assim. Caleb. Isso. Ele fazia um programa... Shoptime. Não, era outro programa, que fazia as ofertas. Então... De repente, ele falava na madrugada do sábado, na segunda-feira acabava o estoque daquela loja em que ele tinha, né? Então, a gente ficava assistindo aquilo e foi de lá que veio a ideia de trazer aquilo para o interior. Exatamente. Né? E aí eu lembro que o Fábio, que na época trabalhava com vocês, foi na faculdade e falou pra galera. E a galera, a gente era muito novo, e a galera... achou legal, mas todo mundo olhou pra trás. Pra você. Olhou pra trás e falou, vai fazer. É tua cara. Aí todo mundo da minha sala falou, me ajudou a fazer o piloto. Eu lembro que eu falei assim, eu duvido que vocês contratam o Neguinho pra trabalhar na televisão. O Pretinho. Falei desse jeito, o Neguinho pretinho assim. E aí veio o teste. Aí falou, vamos ver se o Neguinho é bom mesmo. Eu tava nesse teste, né? E aí eu fiz o teste. E aí, assim, havia 3 pessoas que seriam boas, que teriam... conseguiriam segurar né, o programa. Mas quando a gente viu o Mário, é esse aqui. É esse cara... E eu fiz o teste de primeira. E todo mundo ficou... E aí? Aí, você já fez? Falei, não sei, tem que faz de... Não, eu fiz de primeira, até hoje não esqueço. Aí demorou um pouco, aí deu uns 10 dias, uma sexta-feira, até hoje não esqueço, era uma sexta-feira, me ligaram e falaram assim, segunda-feira você tem que estar aqui. Eu trabalhava numa rádio em Guararapes. E aí falou, mas cara, como? Não, segunda-feira você tem que estar aqui. Aí eu tive que ir lá no sábado. O seu Simões, que não tá mais entre a gente, foi um cara incrível e falou, eu não vou deixar um talento de ser desperdiçado. Vai. Mas o bom patrão, né, o cara que vê potencial numa pessoa e que sabe que a sua empresa é pequena para aquela pessoa, não que a sua empresa seja ruim nem nada daquilo, mas que não pode dar... asas para aquele funcionário, para que ele chegue até onde o potencial dele permite, ele tem que deixar ir. Aí eu fui e foi essa história. Aí começou com TV Oferta. TV Oferta. E Mônica. E era assim também, né? Esgotavam as coisas que... Era muito louco. Cara, eu lembro até hoje, o programa começou dia 1º de agosto de 2000. Eu me lembro até hoje, segunda-feira, 12:30, 1º de agosto. Quando foi pro ar, a minha vida mudou. Sua vida mudou? Totalmente. 1 minuto depois, a minha vida mudou completamente. Minha vida deu um 360 em 1 minuto e meio. Quanto tempo demorou para você ser conhecido na rua? 1 minuto e meio. Sério? Acabou o programa, eu saí na rua, todo mundo ficava um falando pro outro. A força que a TV tinha, né? Muito grande. A força. Porque assim, não é só o programa, mas... A TVI, né? Que era como chamar. As pessoas falam até hoje TVI, né? A TVI. A TV era muito forte. Não tinha internet, como a internet é hoje. Que pena que não é mais assim, né? Aqui em Araçatuba, ela não é tão forte assim. Eu fiz ininterruptamente 15 anos. Né? Mas eu fiquei 18. E aí... eu acho que aqueles primeiros 7, 8 anos foi um fenômeno. Arrebentou, né?
A gente era um fenômeno. Eu acho que o programa era um fenômeno. Não tinha horário para quem queria, né? Não. Dia das Mães. Eu lembro que a gente fez um Natal que teve que mudar totalmente a programação regional, porque teve 1h30 de TV oferta e todo mundo tinha retorno daquilo. Todo mundo tinha retorno. Todo mundo tinha retorno, todo mundo. Ele ficou até quando, esse programa no ar? Não, ele existe até hoje. Ele existe até hoje. Ele existe até hoje. Ele teve umas mudanças, quando teve a mudança de dono, né? Em 2010. E aí, em 2015, ele virou shopping interior, alguma coisa assim, quando eu saí. Aí depois... O nome TV Oferta era tão forte. Nossa, muito. Aí ele voltou a ser TV Oferta em 2019. Sei. Mas, assim, aí eu fui um pouquinho, né? Quando ele voltou, aí entraram outros apresentadores. Né? Hoje é a Renata que faz. Mas, até hoje, a minha imagem com TV Oferta, as pessoas até hoje falam, você é aquele menino do TV Oferta. E você, do TV Oferta, você foi fazer o que na televisão? Do TV Oferta, eu saí do TV Oferta e a TV começou a parte de digital, né? O digital. E eu fiz parte do núcleo do Tela 2, que foi, na verdade, a gente começou do zero a parte digital da TV. Então, a gente começou a produzir conteúdo. Aí eu comecei a produzir... Olha eu lá, ó. Olha lá. Você começou a produzir conteúdo para mídia digital. Para mídia digital. E aí, começamos a produzir várias coisas e depois... Eu virei produtor da TV também. Virei produtor comercial. Eu produzia os comerciais, produzia conteúdo, produzia o que você pode imaginar. E aí entrou um projeto de esportes. Sim. E eu virei o substituto do Hernandes quando ele não ia. Tá. Do SBT Esporte. O Hernandes faltava, ou ele viajava, ficava doente. Viajava pra caramba. Pra caramba. Férias do Hernandes, o Mário fazia. E aí, estourou a pandemia. Totalmente diferente do que você estava acostumado Totalmente, a fazer. Mas nesse interim de TV Oferta, eu tava na Rádio Cultura. Eu fazia, né, rádio e TV. E a rádio, quando ela surgiu na sua vida? A rádio surgiu em 2000 também. Também? O mesmo programa, não? Não. Aí a rádio eu fui pulando, né? Mas definitivo, assim, em 2002, eu fui pra Rádio Cultura, fiquei lá até o dia que ela foi vendida, até o dia 30 de maio de 2020. Foi quando eu fiquei na Rádio Cultura. E aí, hoje você tá em qual rádio? Hoje eu tô na Band. Tá na Band. Hoje eu tô na Rádio Band. Tô lá, tô muito feliz, mas assim, aí foi... O que aconteceu? Eu tinha um programa que era o programa, o Estádio 95. E o estádio explodiu também, porque era um fenômeno também no rádio, programa de esportes. E a gente mudou o jeito. Você gosta? Amo. É importante. Amo Isso esporte. Amo futebol. Sim. E a gente criou esse programa, que era para uma Copa do Mundo, e acabou viralizando. E acabou ficando. E deu muito certo. E aí depois eu fui fazer o SBT Esporte, aí deu a pandemia. E o Hernandes, ele tava no perfil de comorbidade, então a empresa resolveu afastar ele para protegê-lo. E eu acabei assumindo o SBT Esporte. De lá para cá, fiquei até janeiro desse ano, de 2024. Fiquei 4 anos no comando dele. Ainda tem esse programa? Não. O programa acabou na mudança de programação agora em março. A programação do SBT mudou tudo, né? Assim, eu não assisto mais TV aberta. Eu também não. Então fica difícil eu dizer, né? Eu falar que programa que é, qual programa que tem, porque eu não assisto mais. E aí meu ciclo junto com o esporte acabou junto no SBT. Sim. E aí fiquei 24 anos na TV. Então foi muito tempo, né? Muito tempo. 15 só de TV Oferta. Nossa, muito uma geração, tempo. 2. Assim, eu cheguei aí lá à TV para tentar ver se eu comprava um pouquinho, uma meia hora, uma coisa assim. E aí o Wagner, na época que tinha voltado para lá, falou: Mônica, não tem condição, não dá, tal. Foi aí que eu falei, bom, pra que eu preciso de TV aberta? Vou pra internet. A gente se encontrou, eu falei, você fez a melhor... Te perguntei, lembra? Você fez a melhor escolha, vai pra internet. Internet é o caminho. Então, o que você acha que vai acontecer com a TV aberta? Ela vai ter que migrar, assim? Não. Ela vai ter que ter muito conteúdo digital? O que vai acontecer?
Eu acho que a TV aberta, ela precisa mudar a linguagem dela. Uhum. Ela precisa mudar o comportamento, ela precisa entender... Me dá um exemplo. Valores comerciais. Ela precisa criar situações para que os valores, grana, faça valer a pena o retorno. Porque o investimento na internet tem sido bom e as empresas... Não precisam gastar aquela fortuna. Exatamente. Mas aí Mário, tem um negócio assim, o TV é um negócio caro. Sim, mas aí a gente precisa entender também conteúdo. Quem assiste televisão? Pessoas mais velhas, não é? Exatamente. E aí, para você... Mas mesmo assim a TV ainda é muito forte, né? Dá, sim. Eu lembro que quando a internet ela chegou, disseram que o rádio ia sumir. O rádio não sumiu. Na rádio não tem como sumir. Não tem. Mas a televisão ainda, ela ainda é... Mas eu ainda acho hoje, mesmo com a era digital, que o rádio, ele tem mais força, digamos assim. Não estou falando que ele é mais importante que a TV. Eu digo que é mais difícil você derrubar o rádio cair do que a TV aberta cair. É uma pesquisa comprovada, né? Daquela empresa que cuida dos rádios, né? Eu não me recordo o nome. 75% da população brasileira confia no rádio. E ouve rádio. Em algum momento você ouve rádio. Então, assim, o rádio é muito forte. No meu carro é só rádio. Então, todo mundo só ouve rádio. Então, assim, e é jovem, o idoso, o adulto. Cada um no seu segmento, né? Mas todo mundo ouve rádio. Exatamente. Então, exatamente. É muito legal. Então, assim, eu acho que a TV precisa mudar sua linguagem, o conteúdo, a forma de mostrar. Eu não sei se eu tô errado, que eu vejo, assim, programas, aqueles programas que não mudam o formato. Vamos supor um programa ao estilo do programa do Silvio Santos, né? Existem muitos programas ainda naquele formato. Sim. Não é? Eu acho que isso é para quem gosta são as vovozinhas e tal. Então, assim, o que vai acontecer para trazer esse público? E a hora que essas vovozinhas foram embora? E aí? Como é que vai fazer? Não é? Exatamente. A gente entender a linguagem, né? Eu acho que tem essa coisa da televisão para a internet. Eu acho que a internet, quem é detentor de televisão, precisa fazer com que ter conteúdos melhores nas suas plataformas digitais para impulsionar a televisão. Eu acho que então, vai ser ao contrário. A plataforma digital, ela tem que impulsionar, ela tem que chamar o telespectador, é isso, para os programas, e eles têm que prender. Mas assim, Mônica, é impressionante, né? Se a gente for ver, tem aquela pesquisa no Brasil que a média é de 3 celulares por pessoa. Nossa! Então, cadê assim, meus outros 2? Essa é a média da região norte, sul, sudeste, né? Mas se a gente for ver, hoje ainda não é 100% da população do Brasil que tem acesso à internet. Sim. Né? A gente não chega nem a 80%. Sim, nós estamos no sudeste. Aqui é muito numa cidade, assim, não é rica, mas uma cidade... Sim, pra cá é muito mais... Né? Assim, não é pobre também. É mais o norte, o nordeste. Aí você vai lá pra cima, não tem. Não é todo mundo tem acesso. Não tem. Então a televisão ainda e o rádio é forte. Né? Aqui, né, a gente vive... é o que eu falo, são bolhas, né? Então a gente vive dentro de uma bolha. O Brasil é muito grande, Exatamente. Né? A gente vive dentro de uma bolha e acha que é naquela bolha que tá funcionando a coisa. Mas se você sai dela, você começa a ver que realmente a televisão ainda tem impacto. Mas ela precisa... Nós estamos falando assim, muito de Brasil também. Eu não sei como é que tá a televisão lá fora, né? Sim. Eu acho que ela deve ter... Não sei se ela também está mudando o conteúdo. Então, hoje o forte da televisão no mundo é o esporte e o jornalismo, né? Sim. Tá muito forte. Sim. Né? E quando a que gente é aquilo que você busca ver, né? Você se informar. Exatamente. E o seu esporte preferido, sua paixão, né? E o conteúdo... Não digo só futebol, não. Digo todos os esportes, e conteúdo estilo podcast, igual a gente está aqui, também é muito forte dentro da programação de televisão. Sim. Tanto que o SBT, as madrugadas são de podcasts, né? Então eu acho que a linguagem precisa ser mudada. Dependendo do entrevistado que você traz, você vai causar um interesse, não é? Eu acho que precisa dar abertura para os mais novos também serem diretores, serem coordenadores, gerentes. Eu acho que ainda está na mão de pouca gente essa coisa da direção, essa coisa
da coordenação, essa coisa de presidir, porque o medo do jovem né, eles têm muito medo do erro, né? Mas é no erro que você aprende. Eu acho que a televisão precisa ter mais jovens. Você acha que ainda não tem? Não, muito não. Mas você acha que essas mentes novas, por exemplo, estava falando agora há pouco com a minha entrevistada Cidinha Baracate, que você pega esse pessoal bem mais jovem, tá? Faixa dos seus 18, 17, 18, não é dessas pessoas que nós estamos falando. Eles não têm conteúdo. Isso me preocupa. Né? Na verdade, a gente passa por um momento de uma geração que foi criado... Não sei se você vai conseguir me entender, não sei se eu vou conseguir transmitir isso para quem está vendo a gente. Mas eu acredito que essa geração foi criada um pouco mais solta. Sim. E aí a gente tem uma outra geração pós essa que teve uma criação, por exemplo, dos meus pais terem mais ou menos a idade... uma geração mais ali 60, 70, e que, na verdade a minha, né? Que ainda tem um pouquinho do tradicional. Mas a geração mais nova, ela quer sair desse tradicional, de coisas que ela... evitar o sofrimento, né? Porque a gente sempre teve as frustrações, né? Mas não tem como. Mas o problema de hoje é que o jovem, ele não aceita as frustrações. Exato. O não... alguma coisa que ele quer não dá certo. O ingresso, né? Para eu ir na Taylor Swift que eu não consegui. Não posso ter isso. E às vezes o pai, ele também é um pouco culpado, porque às vezes ele sabe que não vai dar. Ele faz o impossível para conseguir. Então, às vezes é na frustração que você amadurece, né? Então, assim, você tem uma filha, né? Eu tenho, a Helena. E aí, como é que é a criação da Helena? É na moda antiga. Lá em casa, meio na moda antiga. Tem que ter muitos não. Tem que ter limite. Sim, em casa a gente poderia, algumas coisas, ela poderia ter o sim, mas a gente dá o não para ela saber que ela tem as frustrações. A gente dá o castigo, a gente negocia coisas. Então, é mais ou menos a forma como a minha mãe me criou, que a minha sogra criou a minha mulher. E, então, a gente tinha o psicotapa, não precisa mais. Não precisa. Não precisa mais. Não precisa. Eu acho que a negociação é a melhor coisa. Melhor coisa, porque a criança entende. E a criança pede limite. Né? Exatamente. E se ela vê que você deixou ela passar um pouquinho, ela sabe quando você deixou passar. Aí para voltar é difícil. Mas a Helena, ela é uma criança incrível, assim, inteligente, mas é muito difícil. Mas é criança. É criança, né? E ninguém avisou que não ia vir com manual, né? Não. É muito louco. Não. Filho é um negócio... Você só aprende fazendo. Filho é igual novela, todo dia é um capítulo novo. Capítulo novo. Você tem 2, né? Tenho 2. Foi uma luta, né? Tenho 2, brigavam muito. Mas voltando, né? Falando dessa geração, falando assim, o que é a TV para continuar existindo? Né, para continuar com a força que tem, né, que ela precisa continuar, não Sim, tem? Ela vai existir. Ela vai existir sempre. Mas que conteúdo ela tem que ter? Eu acho que vamos falar de agora, né? Que o futuro é muito imprevisível. De agora. Ela onde ela está pecando hoje? Hoje ela peca, como você disse, na repetição da mesma coisa. Tem uma programação nova, mas é a mesma coisa. Eu acho que o SBT acertou a mão, por exemplo, vamos falar do SBT, que lançou uma programação nova, e fez, por exemplo, essa coisa de trazer pessoas que são muito fortes nas redes sociais para a TV. E criou... Isso é uma jogada. E criou um formato muito legal para esses apresentadores da internet, eles ficarem à vontade. Eu vejo a nora do Leonardo, que eu nunca sei o nome dela, e eu acho o programa dela incrível. A molecada sabe. E, por exemplo, recentemente ela fez a Virgínia, obrigado, produção. A Virgínia, ela faz uma live na internet, ela fatura 200 milhões de reais. É um negócio absurdo que ela fatura, né, na internet. Sim. E
E você vê... Eles conseguiram levar para a televisão. E as marcas que foram com ela, que nunca tinha anunciado no SBT. Carregam, né? Então, assim, você vê que a internet tem força. Foi uma sacada, né? Que a Globo não teve ainda essa sacada. Exatamente, exatamente. E é bem diferente, né? Por exemplo, a gente tem a transmissão do jogo de futebol. Por exemplo, o convencional, os locutores normais e, por exemplo, o SBT, quando tem o jogo lá da Copa Sul-Americana, tem o Diguinho Coruja, que é um cara, um humorista, é uma narração diferente. E isso está acontecendo legal, né? Principalmente esses mais novos, né? A TV está se reinventando. Eu acho que sim, se reinventar desse jeito. Por isso que eu falo, não pode ter medo do novo. Não. Eu acho que a televisão, para ela existir, ela não pode ter medo do novo. Regionalmente falando, eu acho que o mais importante é o jornalismo, né? Sim. Esporte também, o esporte regional é imprescindível. Importantíssimo, mas assim, o jornalismo, assim, você liga a televisão e vai ver um jornal mundial, nacional, você não vai ver o que está acontecendo na tua cidade, ou perto, ou na tua região, que seja, né? Então, a força da TV regional é o esporte e o jornalismo, Mônica, não é? Mônica, eu aprendi com um cara, não sei se você conheceu ele chamava Jorge Maluli Neto. E eu lembro que o Dr. Jorge, ele era um cara incrível. Ele era um cara incrível, que assim... Suspeita falar. Mas pode deixar que eu falo. Ele nunca deixou de tratar a gente pelo nome. A gente nunca foi um número, a gente sempre foi uma pessoa. Sim. Então, assim, começava aí. E ele, o Maluli, ele falava pra gente no comercial, quando lá onde a gente ficava, ele falava: a TV, ela foi feita para que a pessoa ela consiga se ver na TV, dentro da televisão. Exatamente. Então, assim, a TV tem que ser palpável para a pessoa que mora em Araçatuba, no bairro X, e ela se vê ali. A pessoa de Rio Preto, ela tem que se ver lá em Rio Preto. A pessoa de Catanduva lá. De Prudente lá. De Prudente lá. Exato. Então, assim, ele sempre falava, a gente tem que fazer televisão palpável. Que as pessoas Tanto se sintam lá. Tanto que a primeira música era assim: agora a gente está na TV, agora a gente está na TV, na TVI, Nossa, né? Entendeu? Então, assim, Deus. Foi justamente pensando nisso, né? Da pessoa se ver na TV, né? Que Araçatuba pela primeira vez ia ter uma TV. Exatamente. Né? Não digo só Araçatuba, mas assim, quando você tem uma emissora num determinado lugar, a emissora é ali. Né? Sim. Você vai trazer conteúdo de Rio Preto, de Presidente, da região de São José do Rio Preto, da região de Presidente Prudente, mas a tua maior audiência é onde está a retransmissora, a sede. Sim, ali é a tua maior audiência. Ali está a tua maior audiência. Porque, embora eu tenha ficado, as pessoas pensam que eu fiquei na televisão só na frente das câmeras, né? Assim, não. Eu vivi tudo aquilo, eu fazia parte das reuniões de estratégias, de tudo, né? Então, isso era uma coisa que a gente sabia, que a gente traria conteúdo de todas as regiões, mas o forte nosso era Araçatuba, onde estava a retransmissora. Exatamente, né? Por isso que a TV... E é aquilo que você falou, as pessoas se viam na TV. Exatamente, né? Tanto, por exemplo, nos Estados Unidos, tem a NBC e a ABC. Por que a ABC ela é tão forte nos Estados Unidos que a NBC nunca consegue passar a ABC? Porque existe a ABC estadual, a ABC regional e a ABC nacional. Muitas vezes, o que está passando nacional, por exemplo, o pessoal em Washington assiste a ABC Washington. E outro estado assiste a ABC do outro estado. A ABC Filadélfia. Tem outros programas, outros âncoras... Né? Porque assim, aquilo que nem você falou assim, uma notícia nacional, eu abro a internet e vejo a hora que eu quero, não é? Exatamente. Entendeu? Eu abro a internet e vejo a hora que eu quero. Ou eu pego um desses jornais aí de cabeça de rede, que a gente chama, né? Que são como é que eu posso explicar a cabeça de rede? O Jornal Nacional. Não, mas digo assim, esses jornais assim, né? Nacionais, você está vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, mas você não sabe, né, que teve um acidente ali, por exemplo, onde morreram 4 pessoas, você não sabe que
foi apreendido um caminhão com droga, coisa que acontece aqui na sua cidade, você quer saber. Exatamente. Não você não sabe qual foi o resultado do time da tua cidade, daqui da tua região. Exatamente. Né? Eu acho que eu lembro que a gente pegou uma época tão boa, a AIA, né? Na primeira divisão, Corinthians, Palmeiras, sim, Santos. Que vinham jogar aqui em Araçatuba, assim. E a gente dava uma cobertura. Eu lembro que tinha na TV... Era os melhores momentos, que toda segunda-feira, pegava o final de semana, domingo, passava os melhores momentos dos jogos da AIA, do Bandeirante, e dava uma audiência, era vendável aquilo, né? Era incrível. Agora tem um time de Prudente que passou para o Grêmio Prudente. Isso, passou para a primeira divisão, né? Não, foi para A2. Para A2, ou seja, mas subiu de nível. Exatamente. Né? Então, assim, o Prudentino quer ver isso aí. Quer saber como é que tá o grupo, né? Exatamente. Então, assim, é por isso que o Maluri falava, a gente tem que fazer uma televisão palpável para aquela pessoa que tá assistindo, ela falou, mas foi aqui na rua de trás de casa, foi aqui na rua de casa. Nossa, fulano, né? É porque aí a gente se vê, agora você está na TV. Hoje eu ouvi dizer que foi tudo da SBT Interior, foi tudo levado para São José do Rio Preto, né? Sim. Eu acho, assim, pelos anos de TV que eu tive, que o araçatubense vai se sentir meio perdido, que ele vai perder aquela... Porque, assim, geralmente você fatura mais também no lugar onde a televisão está, né? Vai perder audiência em Araçatuba, não vai? Então, a gente precisa entender qual é o projeto, né? Qual que é a forma de ataque, né? Que o comercial deles... Isso eu tô falando de fora, eu não sei nada, também não sei o que... A gente tá de fora, assim, a gente não sabe, né? Eu conjecturo, né? Por exemplo, que o araçatubense é bairrista, né? Quem não é também, né? Mas o araçatubense é bem bairrista, né? Então... Se ele... Eu penso assim... essa televisão é nossa, né? Você tá falando, né? O SBT Interior é nossa, daqui de Araçatuba. Tem muito mais conteúdo hoje de Rio Preto, de Prudente, do que daqui de Araçatuba. Eu falo, mas peraí, né? Costumava ter... Eu não sei, tá? Eu tô falando assim... Pensando subjetivamente que... o araçatubense vai perder um pouco da identidade dele com a emissora, não sei. Vamos aguardar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos aguardar próximos capítulos. Os próximos capítulos, né? A TV também é uma novela todo dia, um capítulo todo dia, né? É isso. É bem assim, né? Mário, quais são os projetos agora? Bom, cara, eu voltei a ter algo que eu fazia muito tempo que eu não tinha. Não sei se nem se eu posso falar essa palavra, mas depois se vocês quiserem cortar, pode falar. Mas pode falar o que você quiser. Tesão, é isso? Eu voltei a ter um baita de um tesão de fazer rádio que eu tinha perdido. Sim. Quando eu perdi minha mãe, eu perdi totalmente a vontade de qualquer coisa. É um baque muito grande, né? E passados 3 anos que eu perdi minha mãe, eu voltei a ter o tesão que eu tinha de fazer rádio. E tá dando muito certo. Tô muito feliz, assim. Fui recebido muito bem. Parece que faz 10 anos que eu trabalho lá, né? Mas eu gosto muito de rádio e cara, tenho feito bastante trabalho na internet, para empresas. Muitos me procuram por me ver comercialmente vendável, né? Super. E pôr minha cara representando a empresa deles. Isso é legal, né? Porque isso é uma... De credibilidade. Uma assinatura, né? De credibilidade, exatamente. Então, e aí eu tenho feito muito disso, mas assim, existem algumas coisas que a gente tem preparado. Internet é algo que não é do dia para o outro. Não. A gente tem que ter um tempo, ele tem maturação, tem que ter uma sequência. Você não vai ganhar nada no começo, não vai ganhar nada com isso, investir, entendeu? É investimento. Exatamente, perseverança, né? Mas eu tenho algo voltado para música e para o esporte, né? Tenho música muito. Legal, hein? Muito. Então, eu sempre, né, minha vida inteira... Você fala... Fui DJ... Na internet. Na internet. Me preparei agora. Tô tendo muito mais tempo para pensar. E
tô tendo muito mais tempo para ter minha saúde mental de volta, recuperei minha saúde mental, e aí eu... A TV exige muito tempo da gente, desgasta né? muito a gente. Entendeu? Meus filhos falam assim, meu filho fala, mãe, mas você não ia numa reunião da escola, mãe, eu falei assim, não dava. Tinha que trabalhar, cara, não dava, entendeu? E quando a gente trabalha muito aqui, o corpo padece. E assim, não, e você tem que estar ali presente, né, na televisão, não tem como. Exatamente. Então... E aí tem alguns outros negócios da vida real que ainda estão dando muito certo, né, a minha vida de DJ... Como é que surgiu o DJ, Mário Bruno? Foi depois do teu oferta? Não. Eu tinha meus 12, 13 anos e tinha a Domingueira na Calypso. Ah, lembro disso. Lembra? Gente, eu lembro. Eu vou revelar a minha idade aqui daqui a pouco, mas tô falando de 91, 92, 90. E aí, a galera da produção aqui não era nem nascida. E aí, aos domingos, aos sábados tinha a Calypso, que era a casa mais... a número 1 da região, todo mundo... As pessoas se arrumavam pra ir de terno, não sei o que, era um negócio e tal. E por essa força dela, do Toninho, né? Aos domingos tinha das crianças, era domingueira. E eu até não esqueço, era das 5 da tarde às 9 da noite. E aí, na época, não era digital, né? Era toca-discos. O DJ tocava com um disco. Aquele que ficava... E aí... Eu sempre fui apaixonado por música, eu sempre adorava dançar, eu ia pra dançar. Minha geração é uma geração que ia pra discoteca pra dançar, não tinha celular, não tinha nada. Eu vejo hoje o pessoal com o copo na mão, olhando um pro outro, ninguém dança. E a gente ia pra discoteca pra dançar. Exatamente. E aí, eu lembro que a gente ficava bem na frente da cabine do DJ. Só que eu não prestava atenção. Um dia, não sei o que aconteceu, que eu olhei pra trás e vi o cara tocando com o fone, mexendo lá, eu falei... Me deu... Que negócio legal. Eu tomei um soco no estômago. Falei, cara, o que é isso? O que é isso? E aí foi que eu descobri que era o DJ, né? 91. E aí demorou 2 anos pra convencer minha mãe. Fiz um curso de DJ aqui. Ah, você fez o curso? Fiz. E aí o Regis, né? Teve a Disco Night também, o Cláudio. Fiz o curso de DJ e aí comecei a tocar. Meu primeiro cachê profissional foi em 1994. Esses meninos não tinham nascido. Onde que foi? Foi uma festa, até hoje não esqueço. Foi uma festa, um aniversário. Antigamente as mansões lá em Nova York tinham... Os jovens se reuniam muito, né, às sextas-feiras. E eu fui contratado... Na minha época era o bailinho da garagem. E aí teve uma festa, ele chamava Francisco, eu não esqueço. Aniversário do Francisco. Sei. E uma galera, ele ia fazer 15 anos. E aí eu fui contratado e toquei e deu muito certo. E de lá pra cá eu toco... Desde aquela época? Eu fui toquei em várias casas noturnas aqui, né? O comecinho a gente tocou... Na época, quando não vinha DJ de fora, que a gente tocou Vaca Louca, Macário, Muralha. Sou dessa época. E depois eu descobri os casamentos, né? As festas fechadas, né? E em 2002, 2003, eu larguei... Não, foi mais. Em 2003 eu descobri, mas acho que em 2006 ou 2007, eu definitivamente saí da balada... boate, só para ser contratado. Só para festas fechadas, casamentos, eventos. E vem de lá até hoje tocando. É impressão minha, tá? Porque frequento tanto festa assim, mas aquela batidão, tá diminuindo? Não. Não tá não? É impressão minha, então? Não, é impressão. Porque são dois caminhos, né? A gente tem o caminho da música eletrônica. Você começa com a música eletrônica e depois você parte para alguma coisa, uma outra coisa? Não, mas por exemplo, hoje em dia a gente tem DJs que tocam brasilidades, né? Tocam Emílio Santiago, Gal Costa, toca Luiz Gonzaga, e tem o DJ de uma que toca outra maneira, né? Exatamente. Tudo remixado. Sim, às vezes não, às vezes toca in natura mesmo. Sei. Mas tem o underground, né? Tem o mainstream, mas hoje, quando se fala em música eletrônica, fala daqueles festivais, por exemplo. Você que acompanha a gente, por exemplo, regionalmente falando, a gente tá falando de regional, né? Vaca Louca, Festa do Macário. Sim. E que são as festas open air, que vem os DJs de renome. Tem a Vaca Louca?
Acho que não tem mais. Não tem mais, né? Não, acho que o Gui agora tá só com o Macário, uma vez por ano. E são festas que você tem a oportunidade de ver o DJ. Nossa, tinha festas do Brasil inteiro. Uma vez, eu lembro que eu tava na TV, me liga o Quércia, falando assim, olha, minha filha quer ir numa festa, uma tal de uma festa que chama Vaca Louca. O que você fala? Eu falei assim, é uma festa boa, mas... Era incrível. Uma festa incrível, boa, mas assim... Era um churrasco, uma festa que vem gente do Brasil inteiro e que... incrível. A molecada vai lá pra se divertir, né? Vou falar o quê? Minha filha quer ir numa festa, chama Vaca Louca. Eu falei, não, é uma festa muito grande aqui em Araçatuba. É que a Vaca Louca, pra quem não sabe, era na casa do Gui, no final de ano, que todo mundo estudava fora, faculdade. Eles se reuniam lá. E você sabe por que é esse nome, Vaca Louca? Porque era um churrasco. Porque era louca, porque tinha DJ. Por sinal, toquei. Vaca Louca porque é o churrasco louco, disseram. É isso. Vai ter uma Vaca Louca aqui. A Vaca Louca era um churrasco na casa do Guilherme. E virou. Aí virou assim. Aí foi pro iate. Era nacionalmente conhecida. Vinha gente assim do Brasil inteiro, até de fora, eu acho. DJs internacionais. Não é? Absurdo. Coisa louca. Olha lá. Isso é 2000. Cara, isso aí é 2003. Caraca. Ó o Banana. Gente, o Banana, magro. De banana. Tá gordinho agora, né? Agora tá. E aí. Eu fui pro fechado, né? As festas fechadas, os casamentos, os corporativos, os coquetéis da vida. Eu acho que é um caminho que não é fácil. Eu acho que é muito mais difícil que você fazer uma balada. É muito mais difícil. Né? Uma festa fechada. É muito mais difícil. Assim. Mas hoje, por exemplo, você é um DJ bem conhecido, né? Sim, graças a Deus. Você acha que você chegou onde você queria? Como DJ? Eu acho que sim, Mônica. Eu acho que sim. Muita gente me pergunta, por que você não foi embora? Acho que tem essa pergunta, muita gente me faz. Por quê? Né? Então, a minha mãe me falava, minha mãe era muito sábia. Minha mãe falava e demorei um pouco. Quando a gente é novo, a gente demora pra maturar isso. Ela falava, cara, igual você lá fora... Tem vários. Tem uma fila. Exato. Você vai ter que lutar pelo seu espaço. Isso é verdade. Quantos tem igual você? Aqui você vira referência, né? Quantos tem igual você? Né? Por exemplo, né? Eu lembro que tinha o TV Oferta. Quantos apresentadores você vai encontrar? É difícil para você formar, né? E graças a Deus eu acho que esse dom é natural, né? E eu consegui... Eu acho que o dom da comunicação, por mais que você queira pegar uma pessoa que não tem, não vai. Né? Assim, você tem que ter essa... Você tem que ter essa desinibição... Não é? Senão não vai. E é uma coisa minha, sabe? Da escola, de contar piada no fundão da sala. Eu lembro que os meninos que estudavam comigo na faculdade me falavam que eu fazia stand-up todo dia na escadaria. Acho que esse meu jeito. Então, assim, eu sempre fui eu, entendeu? Eu nunca te vi pra baixo. Não, eu acho que eu nunca fui. Eu sei, assim, o período pós-morte da sua mãe... Eu não te encontrei muito. Pode ser que você tenha mais... Mas foi. Eu me isolei um pouco. Eu nunca vi o Mário... assim, sempre, né? Sempre exalando alegria, Mônica, bom humor. Eu sempre ouvia falar sobre isso, mas eu não tinha noção. Final de 2020... a minha mãe morreu em 21. E eu fiquei no automático. Final de 2022 e o ano passado foi bem difícil. Eu entrei... numa depressão, eu entrei numas crises de ansiedade, foi muito difícil. Tive ajuda, claro, fui me tratar. Tem que ter ajuda profissional, sim. Tive, mas não foi fácil. Você abala a estrutura familiar, você Eu sou medicada, eu posso te falar. Tá? Então, você... Muitas coisas. Só que pra mim eu sempre tive o problema da ansiedade e da depressão, né? E sempre tive até quando eu encontrei alguém que com os remédios, não tem jeito, me fez equilibrar. E quem me curou, eu sempre falo que a minha cura foi a minha última viagem que a gente fez de férias esse ano. Foi a primeira vez que a gente viajou e tava tudo bem. Não deixei nada pra trás. Fui em paz, sabe? E a minha filha... E minha mulher, a gente ficou numa praia meio que isolada, sabe, assim. Você pôde curti-las. E aí, quando eu vim, parece que veio outra pessoa, foi. Eu acho que aí o ciclo, quando fechou da TV,
saiu um metrô das minhas costas, e aí eu voltei a ser o Mário que você me conheceu. Você estava sobrecarregado? Eu estava doente. Eu estava mentalmente doente. Eu estava com depressão, estava com ansiedade, passei uns momentos muito difíceis. Mas isso não é por causa de pressão também? Também, mas eu acho que a ficha da morte da minha mãe demorou muito para cair. Minha mãe era... Ela era seu porto seguro? Era minha amiga, eu não sei como é que é a convivência de pais e filhos, mas eu não mentia para minha mãe. Também nunca menti para os meus. Em hipótese nenhuma, eu podia me ferrar, mas eu contava. A minha mãe era a pessoa que ela foi embora com a caixa preta fechada. Se eu precisava chorar, eu ia lá. Se eu precisava... Você ia contar uma coisa feliz, você ia lá? Eu ia lá. Se eu precisasse de grana, eu ia lá. Eu tive um presente de Deus na minha vida. Tudo era minha mãe. Minha mãe sempre foi muito grudada com a minha irmã. Ela sempre... E eu sempre um pouco mais de escanteio, né? Aí, depois que meu pai morreu, elas continuaram grudadas por uns 2 anos, assim. E daí, a minha mãe, eu começando a cuidar da minha mãe. Aí eu falo, foi um presente de Deus esses anos que eu pude ser o anjo da guarda da minha mãe. Que ela falava isso, né? Que eu era o anjo da guarda dela. Então, assim, quando ela foi embora, Mário, eu também... Eu imagino. Foi, assim, pra mim, uma... um vazio, né? Falava, como é que falava... Como é que vai fazer? Pra ela, ali, no caixão. Infelizmente, era assim mesmo. Não posso... Que outra palavra que eu vou usar? Como é que eu vou viver sem a senhora agora? Eu falava. É muito louco. Como é que eu vou viver sem a senhora? Não consigo. Né? É muito louco, muito louco. Mônica, mas eu não consegui vivenciar isso. Eu fui vivenciar isso 1 ano e tralalá depois. Quando a minha mãe morreu... Não, pra mim não. Depois, esse 1 ano e tralalá já estava melhor. A minha mãe morreu meia-noite do dia 1º de setembro. Naquele dia, eu fiz tudo. Foi de repente? Não, ela já estava 22 dias internada, né? Ela teve câncer de mama, estava avançado e acabou... Enfim, toda aquela história. Aí ela faleceu... O câncer espalhou e tal. E aí o que aconteceu? No dia que minha mãe morreu, meia-noite eu fui lá no hospital. Sim. Aí eu fui lá... Isso é a pior coisa do mundo. Eu fui lá escolher o caixão, fui lá escolher a cova, fui lá ver o horário do velório. Por tudo isso que você eu fui fazer tudo sozinho. Eu fui com meu irmão. Quando a minha mãe chegou no velório, eu não tava no velório. Eu tava fazendo corre. E aí eu só fui chorar quando os meus amigos chegaram que eu desabei. Foi só aquela hora. Enterraram minha mãe. Fiquei 3 dias em casa. Fui trabalhar. Vida seguiu. Eu lembro que minha mãe morreu numa quarta, no sábado eu tava tocando casamento. Não deu tempo de se assimilar? Não. Na segunda eu já tava apresentando programa de futebol. E no domingo eu tava assistindo o jogo porque no outro dia eu tinha que trabalhar. E aí foi. Só que aí o Natal foi muito ruim, de 22. E de lá pra cá foi muito ruim. Foi muito ruim. Né, a gente vai ladeira abaixo, né? E que bom que foi só um ano, né? 1 ano e pouquinho. E isso é difícil, né? E hoje, eu sou muito agradecida pela minha criação que a minha mãe me deu. Hoje se fala muito feminismo. Minha mãe criou a gente sozinha, né? Meu pai morreu muito cedo. Ela foi uma mãe solo. Ela foi uma mãe solo. E minha mãe, quando não se falava nada do que se fala hoje, né? Eu vivi tudo isso que se fala hoje, já vivia. A minha mãe sempre foi uma mulher batalhadora, à frente do tempo dela, diferente, que escutava música eletrônica em casa, por nossa casa. Ela adorava house music. Se chegasse na minha casa, minha mãe estava dançando, ouvindo música eletrônica. Nossa. E ao mesmo tempo eu aprendi musicalmente tudo por causa dela. Ela gostava? Minha mãe queria ser cantora, meu avô não deixava na época dela, que mulher cantora era considerada prostituta, e nananã, e ela ficou com aquela frustração. Atriz, cantora, né? E quando eu disse que eu queria ser DJ, minha mãe, você vai ser DJ. Ela apoiava aquilo que você queria. Eu lembro que eu tinha 14 anos, falou, vamos ali na farmácia? Falei, vamos. Foi lá, fura a orelha. Faz uma tatuagem. Vamos lá. Minha mãe era muito... O Bruno também, quando quis furar a orelha, eu acho que ele tinha... Por aí. Então. Aí o pessoal falava, mas seu avô não vai aceitar e não sei o quê. Ele próprio falava assim, quero ver meu avô arrancar meu brinco. Aí, nós fomos numa farmácia também,
Mãe, a senhora autoriza? Eu falei, claro, pode furar. Bruno terrível, figuraça. Conheçam o Bruno, ele é incrível. É a figura. E aí... Sou suspeita pra falar. E aí, a minha mãe era muito à frente do tempo dela. A gente tinha os mantras dela, né? Então, assim, minha mãe tinha 3 coisas que ela sempre falava pra gente. Então, assim, foi um baque, né, meu? Mas agora... Imagino. E agora eu sou o esteio, né? Eu e a Dani, a gente é esteio da Helena, né? Então, sempre penso nela, como ela Você viveu uma experiência muito boa, você tem que dar essa experiência muito boa. E eu ficava assim, eu sempre penso, como que eu tenho que agir, como minha mãe agiria, como que ela... Mário, você brincava é um assunto sério, assim, né? Que você brincava na TV que você falava assim, eu sou a cota. Você lembra? Eu tô aqui por causa que eu tenho a cota aqui. Né? Existe racismo no Brasil ainda? Muito. Muito. É uma coisa... As pessoas lá fora acham que não tem. Tem muito. Tem muito. O racismo, Mônica, tá no olhar. Jura? O racismo tá no olhar. A indiferença, a forma de te punir, tá no olhar. A gente que é negro, a gente sabe no olhar. A gente sabe num gesto. Sério? Sim. É tão triste ouvir isso. A gente sabe, por exemplo, eu vou te dar um exemplo meu, profissional. Tem festas que o único negro que não tá com uma bandeja na mão sou eu, que eu tô tocando. Cara. Não tem, nem na festa, não tem convidado negro. Se você for num casamento não tem nenhum negro convidado. Tem negro trabalhando. Então a gente começa a entender sobre onde você está inserido. Você precisa, por exemplo, tudo do Mário é um pouco mais forte. Mais difícil? Mais difícil, não. Se o Mário fizer uma coisa, não rolou, eu fiz algo errado. A impedância disso é maior do que se fosse você, Mônica. Você quer dizer, assim, tem um acidente... mas o Mário... mas foi... entendeu? Eu preciso trabalhar 10 vezes mais que você para eu, às vezes, ganhar o que você ganha. Isso é uma realidade. Por eu ser negro, morar na Zona Sul, ter um carro legal, minha filha estuda na escola particular, ser bem sucedido, isso incomoda pessoas. Meu Deus, é inacreditável, né? Incomoda pessoas. Eu nunca falei isso. Eu sempre falo pra minha mulher que é branca. Loira. E que minha única que eu tive e que tá comigo. Vocês namoravam desde sempre, né? Sempre, 23 anos a gente tá junto. E ela já entende mais. Principalmente depois que a Helena nasceu. Que a gente já ouviu assim, por exemplo, eu já ouvi na porta da escola da minha filha que, cara, a sua filha vai sofrer menos racismo, né? Porque ela não é tão escura. Caraca. Entendeu? Só o cabelinho mesmo, o narizinho, que é mais que dá pra ver que ela é filho de negro, mas de resto ela é clarinha, né? Então tem essa, né? A gente ouve isso. Que parte que as pessoas não entenderam ainda que... Eu sempre tenho um adjetivo... Ao invés de ter o racismo, a gente tem uma dívida com os negros, né? Hoje não pode falar mais negros, diz que tem que falar pretos, eu não sei o que é o politicamente preto, negro, pode ser mas, preto. Assim, que a gente tem uma dívida com essas pessoas, né? E que todo mundo é igual, não é verdade? Depende do... como eu te falei, eu acho que tá depende tudo no olhar. Eu acho que o ser humano que tem esse pensamento aí, ele tá ainda lá mas graças a Deus essa geração nova... A evolução espiritual tá lá... mas essa geração nova é diferente. Eu acho que vai ser melhor. Sim. Não que vai acabar, mas o impacto é menor. E vai melhorando, né? E esse mundo agora que a gente vive meio que politicamente correto, tem dado um pouquinho mais de esperança. Mas existe muito, né? É como eu te disse, tá tudo no olhar. Porque assim, o que mais choca é que o Brasil é um país misturado. Sim. Totalmente misturado. Sim. Né? Não é? Vou te dar Aqui tem uma pizzaria que é que quem frequenta essa pizzaria é uma galera... Classe A. Nem B. A. Se você for lá, faz o teste. Olha quantas mesas tem uma família que tem negro. Coisa, né? E quando o negro entra lá, as mesas todas comentam.
que você... Eu sou negro, eu olho. No olhar, você vê. Você vê um cutucando o outro, um olhando pro outro. Não acredito. Nossa, isso pra mim é tão surreal, é tão surreal. Quem isso. te conhece, que te gosta e que convive com você, sabe quem você é, vai te ver, o olhar vai te dizer de felicidade. Mas tem gente que te olha com... Por exemplo, eu vou te falar, por exemplo, o Mário é um baita DJ, mas sempre tem um mais, sempre tem uma vírgula. A gente tem sempre uma vírgula. O negro sempre tem uma vírgula. A gente nunca pode ser ponto final. O negro sempre tem... Ah, tudo bem, mas sempre tem a vírgula. O Mário nunca tem o ponto final para algumas pessoas. Mas para outras tem a vírgula. E eu achei que isso já tivesse bastante mudado, sabe? Ah, não muda, né? É assim, depois que você chega numa certa maturidade, você sabe levar as coisas, né? A educação que a minha mãe me deu. Então, sua mãe te ensinou em relação a isso, a suportar essas coisas? Claro, a minha mãe era da Associação Afro. A gente sempre dentro de casa teve a história, né? Eu não vou ficar com a bandeira do... Levantar uma bandeira... Tudo que é muito radical, né? Tudo que é muito radical não dá certo. Eu acho que a gente tem que pensar no natural. Exato. Tudo é natural, né? Então, por exemplo... A gente tem que... O que eu sou contra é aquela história da elite branca, né? Sim. Isso sim. Sim. E que, assim, mas eu também sou contra uma... Ainda somos minoria. Assim, eu também sou... Não é que eu sou contra, quem sou eu para ser contra, né? Eu também não acho legal rebater isso com raiva. Sim, mas, por exemplo, Mônica, vamos falar num todo. Mulheres e negros. Mulheres e negros sofre a mesma... Mulheres e negros, exatamente. Mulheres e... Vamos colocar mulheres e negros. Mulheres e pretos. Numa CEO de uma grande empresa. Não tem. E se tiver uma mulher CEO... Não, a mulher não tem capacidade. Se tiver uma mulher CEO, ela nunca vai ganhar o mesmo. Se o CEO ganha 100 mil reais, a CEO mulher ela vai ganhar 80 mil reais. Já participei de reuniões, Mário, em que eu vou para um embate com um homem... Como é que uma mulher vem para um embate comigo? Exatamente. Entendeu? E às vezes a mulher tem ideias incríveis, às vezes os caras relevam a ideia dela porque ela não é a maioria. Imagina então uma mulher preta. Pois é. Se já é difícil mulher e preto ter posições... Mas vou além. Mulher, negra, homossexual. Homem, negro, homossexual. É mais difícil. Olha como vai ficando mais complexo a história. Imagina então, homem ou mulher, preto, autista. Exatamente. E aí? Como é que faz? Cadeirante. Né? Tem um vídeo que viralizou na internet de uma brincadeira de um cara que se fingiu de cego negro procurando a mão na rua de pessoas, e sempre nos brancos. E o branco sempre tirava, pegava a mão na bolsa, se saía de lugar, xingava ele e tal. Fizeram o mesmo teste com o cara branco. Todo mundo ajudou. Ai, que triste isso, né? Então, assim, eu não preciso falar mais nada. Não. É assim, muito louco. Eu queria estar viva ainda para não viver num mundo mais como esse. Eu também queria estar vivo. Eu já tô com 60 anos, vai ser meio difícil. Eu não sei nem se a Helena vai estar viva. Para viver num mundo onde todo mundo é igual, né? Porque às vezes eu escuto assim, não só... Eu não tô falando só cor da pele, não. Eu falo assim de níveis sociais, por exemplo. Algumas pessoas falam pra mim assim, mas eu sou muito mais simples que você e tal. Aí o que eu vou fazer naquele lugar? Eu falei, cara, as pessoas são iguais. Não tem distinção de pessoas. Exatamente. Não é? Enquanto o negro ainda tiver a vírgula na frase final da pessoa, vírgula e ponto final, a gente ainda vai ter muita coisa, né? Entendeu? Eu acho que quando você fala de alguém, quando você tiver ali com um negro bem sucedido ou não, tem que ter o ponto final, né? São pouquíssimos negros que hoje ainda tem essa... Assim, que a gente tem a dívida, é respeitável. A gente tem a dívida de dar mais oportunidades, não é?
Porque de mais oportunidades de estudo, porque a inteligência é a mesma. Eu não sei se você... Não sei se você vê... com certeza. A inteligência é a mesma. Exatamente. Né? Você vê, por exemplo, eu acho que todo mundo recebe, né? Os boots das redes sociais, daquelas coisas de mensagens de autoajuda, essas coisas, né? Sim, todo mundo recebe. E aí eu não sei se você lê os comentários, né? Às vezes tem do Geraldo Rufino, e ele é um dos caras mais respeitados, ele tem umas histórias, mas você vê os comentários, você fala, sempre tem mais, mas então, ele disse, não, às vezes um outro cara pegou o que ele disse, no futebol, ele assim, disse, e aí todo mundo, pô, esse cara é um monstro, não sei o quê. E, Mônica, Deus é tão bom pra mim, eu tive a honra de fazer o casamento da filha dele. Ela é daqui, né? A filha do Geraldo. Sei. E eu tive o prazer de conviver com ele algum tempo. E eu lembro que eu tava tocando na festa, ele veio e ficou assim, cara, eu tô impressionado vendo você tocar. Ele ficou muito feliz de me ver ali naquela posição. Você impressiona porque, assim, vou lá usar aquela palavra de novo. Você faz com tesão. Eu faço com tesão. E aí o Geraldo veio e falou comigo e, tipo, cara, ele autografou uns livros pra mim e eu tive a honra de conhecer esse cara. Um negro, um preto muito bem sucedido nos negócios, que não é um esportista, que não é um cara da tele. O Rufino é um cara de ator, negócios, né? Um cara de negócios que perdeu tudo 5, 6 vezes na vida e conseguiu recuperar. É um cara bem sucedido. Eu me inspiro muito nele. Legal. Ele é um cara incrível. Você também é incrível. Você também é um cara incrível, Mário. Obrigado. Eu conheço tua história desde o dia que a gente aprovou você. Ai, que dia lindo. Você falou que você tá ficando velho, né? Eu, meu marido e mais uma pessoa aprovamos você. Então, quem tá ficando velho aqui sou eu, Mário. Muito obrigada por ter vindo. Que isso, cara. Assim, foi um prazer conversar com você. Ouvir toda essa sua alegria, essa sua vontade de fazer as coisas. Isso é tão bonito, tão gostoso, cara. Continue assim. Obrigado. Tá. Mônica, acho que o que eu tenho para te dizer é respeito máximo e é emocionante todas as vezes que eu te encontro, porque passa uma história na minha cabeça. São poucas pessoas, poucas famílias que eu tenho um acesso livre e de eu me sentir em casa como eu sou recebido pela tua família. O Bruno, o Yuri, você, o Paulo, teus irmãos, teus sobrinhos, todos. A gente tem muito carinho por você. Todos me tratam como se eu fosse da família. Tanto que a dona Terezinha, eu lembro até hoje que eu fui fazer o Réveillon na casa de vocês. Mas da minha você é um pouco, porque tanto que a gente trabalhou junto, né? Foi, além de trabalhar junto. O dia inteiro junto. Eu fazia as festas lá, e eu lembro que a dona Terezinha falava, só você vem fazer festa na minha casa. E eu fiz muita festa na casa dos seus pais. E eu, então assim, Dr. Jorge, eu conheci outro Dr. Jorge. Eu conheci o seu pai, eu conheci um outro. Eu conheci uma pessoa que pouca gente conheceu. Eu tive o prazer de conhecer ele não só como meu patrão, meu dono da televisão, mas como ser humano, frequentando a casa dele. Ele que nos ensinava muita coisa, né? Isso. Então, assim, cara, eu só tenho que te agradecer. E você, né, cara? Você que... por muitos anos foi minha companheira. Assim, toda vez que eu te encontrar, as pessoas vão ver um sorriso no meu rosto. Pode ter certeza. Porque é muito gostoso te encontrar. É muito gostoso, assim, essa reciprocidade de carinho que a gente tem. É muito legal. E é legal que quanto tempo faz, né, que a gente tá junto, e é legal que você tem algo no seu guarda-roupa mais de 20 anos. Então, mais de 20 anos. Que você não erra nunca. Bem mais de 20 anos. Né? Você tem o pretinho básico, né? Não tem nada de básico, esse pretinho não tem nada de básico, não. Nadinha. Eu costumo dizer, assim, às vezes algumas pessoas começaram na TVI e que falam, nossa, muito obrigada, porque você me abriu as portas, tal. Eu falo assim, olha, pode até ser. Porém, se você não tivesse talento, que é o que eu digo pra você não teria chegado onde você chegou. Né? Abrir as portas, qualquer um abre. Né?
Manter que é difícil. Voar é para poucos. Né? Exatamente. Mário, mais uma vez, muito obrigada. Beijo. Para vocês, um beijo no coração e até o próximo podcast.